Meus irmãos e minhas irmãs, no livro da vida, nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, nós vamos falar de Levítico 23, capítulo 23, do versículo 2, que nos diz e nos fala sobre as festas solenes do Senhor. Que são as festas solenes do Senhor? Vamos agora falar as ditações das palavras da festa solene ao Senhor. Do capítulo 23, do versículo 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhe as solenidades do Senhor que convocareis serão santas. Santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de todas estas palavras que estão aqui nas Escrituras Sagradas, o livro da vida em Levítico, que fala sobre a solenidade do Senhor, que significa as palavras de poder, as palavras de sinceridade, as palavras de determinações que o Senhor nos passou diante daquela geração, que é geração em perpétua, para gerações e gerações, que significa leis de poder, determinações de poder, e todas as determinações que vêm do alto do Senhor são determinações santas, são determinações puras, são determinações de sinceridade, de verdade, de amor, para entendimento da humanidade na face da terra. Veja que neste capítulo 23 de Levítico, ele fala em versículo em versículo sobre as determinações das leis que o Senhor nos proporcionou para entender e caminhar na face da terra. Veja, meus irmãos, que tudo que o Senhor Ele nos dá diante das Escrituras Sagradas é para o nosso caminho ser um caminho de direção diante da tua face, um caminho de direção diante do amor e da pureza, meus irmãos e minhas irmãs. Veja essas palavras, estas santas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, no livro de Levítico 23, 2. Veja. Solenidade, paz, amor e sinceridade
sinceridade, poder. Uma palavra só que significa todas essas outras que o Senhor nos determina, que o Senhor nos fala. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós que procurar este entendimento das Escrituras Sagradas. Cada um de nós que procurar essa unção diante das Escrituras Sagradas para a libertação de nós mesmos. A libertação de nós mesmos diante desta geração em que nós estamos vivendo, neste mundo de perversidade, neste mundo que o amor está se desvaindo e esvaziando diante do ser humano para o ser humano, que são criações diante da face do Senhor, criações de humanidade, de irmão, irmandade de irmão. Cada um de nós amais uns aos outros, assim diz o Senhor, assim como eu os amei e os amo. Como pode o ser humano, diante de si próprio, diante de pureza, diante de amor, fazer e cometer atos de violência com seu próprio ser humano, com seu próprio irmão, com seu próprio semelhante? Ele não está só, ele está impuro diante da sua mente, ele está imundo diante da sua mente. Sim, ele está impuro, está imundo diante da sua mente. Para o Senhor, ele está diante de uma imundice perversa. Para que nós tenhamos essa pureza, tenhamos esse amor, temos que se procurar o conhecimento das Escrituras Sagradas e pedir ao Senhor, porque é obrigação nossa e é determinação e obrigação do Senhor nos conceder a cada um de nós a libertação, a pureza e o amor diante de cada um de nós, querendo e nos cedendo, porque o Senhor está com as mãos abertas para cada um de nós. Todos nós fomos criados por um só Criador. Fomos feitos e fomos criados por um só Criador. Não existe outro. Não existe outro no mundo, nem na face da terra. Não existe. Não existe deuses, não existe estaltas, não existe outros tipos de alimentação mental. Não existe. Só Ele é o Criador. Ele é o dono, o conhecedor de todos os nossos órgãos do nosso corpo, nossa mente, nosso coração. É Ele que formou tudo isto. Pense nisso, meus irmãos. Diante de tudo isso, as dores, as doenças que nos seguem, é por causa do nosso pecado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, diante da nossa libertação, na cruz, Ele levou todas as doenças. Ele foi crucificado por nós diante dos nossos pecados, levando todas as nossas doenças.
Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso. O que o Senhor quer em cada um de nós é a mente pura, a mente preenchida diante do amor e da pureza. Em pureza. A mente em pureza, o coração em pureza. O coração perfeito, limpo, sem imundícia. A mente limpa, sem imundícia. Quando vem esta ação, as suas palavras de cada um de nós são palavras sábias, são palavras doces que saem. Porque cada palavra que a gente nos cede diante da nossa língua, que não é do agrado do Senhor, é perversa, porque ela voa pelo universo e o Senhor considera como imundice. A palavra de perversidade se considera pelo Senhor como imundice diante do nosso semelhante. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Se inscreve no meu canal para que nós tenhamos conhecimento das suas determinações. Aquele que não quer e não consegue ler as Escrituras Sagradas, ouça o conhecimento, ouça as determinações do Senhor, ouça enquanto pode, enquanto está aberto às suas determinações, o livro da vida, para que aqueles que têm ouvido para ouvir, aqueles que têm olhos para ler e boca para falar. Aproveite. Que quando tudo isso se rasgar, acabou. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a todos.